Olá! Geralmente, quando nós falamos de louvor ou adoração a Deus, vem logo à nossa mente a ideia de música. E realmente a música é importante para a adoração e para o louvor. Porém, música não é sinônimo de adoração a Deus. Infelizmente, a música evangélica, também chamada de música gospel, se tornou um grande negócio que tem servido para enriquecer muitas pessoas. O conceito mundano de show tomou conta de muitos cantores e grupos evangélicos da atualidade, e a fama tem fascinado muitos daqueles que estão envolvidos nessa atividade. Porém, nós sabemos que a adoração a Deus está estreitamente relacionado com a comunhão com Ele. Mas a Bíblia nos mostra que adorar e ter comunhão com Deus não pode ser feito de qualquer modo. O Deus que se apresenta nas Escrituras Sagradas requer determinadas qualidades daqueles que se aproximam dele e desejam ter comunhão e adorá-lo. O Salmo de número 15, no qual nós iremos refletir hoje, nos mostra que adorar e ter comunhão com Deus requer uma vida de justiça e integridade em todas as múltiplas facetas da vida da pessoa. Então o salmista, ele começa aí com essas duas perguntas. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem irá morar no santo monte do Senhor? Essas perguntas que o salmista faz, ela está relacionada com a comunhão e com a adoração a Deus. Nós sabemos que no contexto do salmista, a adoração ao Senhor estava relacionada diretamente com o local específico, o Templo de Jerusalém. Então, partindo deste ponto de vista, o maior privilégio que alguém poderia ter e a expressão maior de comunhão com Deus era exatamente morar na casa do Senhor, morar no templo do Senhor. Então ele faz a pergunta no versículo 1 e nos versículos seguintes o salmista então apresenta a resposta às perguntas que abrem este salmo. Nestes versículos o salmista então apresenta quais são as características de alguém com quem Deus pode ter comunhão. Alguém que pode estar envolvido na adoração a Deus, no louvor ao Senhor. E este salmo, então, ele nos traz uma importante lição, uma importante verdade que o salmista vai trabalhar ao longo de todo ele. A ideia de que ter comunhão com Deus requer integridade de vida. E neste salmo, o salmista nos apresenta 4 áreas nas quais nós precisamos demonstrar integridade. E a primeira área na qual o salmista diz aí que nós precisamos apresentar integridade está relacionado às nossas ações. Note que o salmista, ele começa aí no versículo 2, ele diz: o que vive com integridade e pratica a justiça. Então, a primeira parte da resposta que ele dá aí, nesse salmo, desse que irá morar na casa do Senhor, desse que irá ter comunhão com Deus, é aquela pessoa que vive com integridade. A palavra hebraica, traduzida aqui como vive, a palavra halak, significa literalmente andar, e se refere ao modo de vida que caracteriza uma pessoa, seu estilo de vida, seu jeito de ser. A palavra hebraica empregada aqui se refere a alguém completo, integridade, alguém completo, alguém maduro, alguém moralmente, eticamente íntegro. Essa é a palavra que o salmista traz aqui. Mas ele fala também, como segunda característica dessa pessoa, alguém que não apenas vive com integridade, mas alguém que pratica a justiça. A palavra justiça, ela traduz o hebraico tzedek, que descreve alguém correto, íntegro, alguém íntegro em todas as suas ações, em todos os seus procedimentos. É alguém que procede sempre com integridade, com justiça, com inteireza de caráter. Portanto, esse salmo ele nos mostra primeiramente que para que tenhamos comunhão com o Senhor, nós precisamos demonstrar integridade em nossas ações. Precisamos ser corretos e íntegros em todo o nosso procedimento.
e em todas as nossas múltiplas relações. O crente não pode ter uma vida dupla, uma coisa na igreja e outra coisa na sua vida privada. Sua vida precisa ser íntegra em todos os ambientes, em todos os âmbitos dessa existência. Então o Salmo está nos mostrando que ter comunhão com Deus requer integridade de vida. E nesse texto, então, ele fala da primeira área na qual nós precisamos ter integridade de vida, que é em nossas ações. E a segunda área na qual nós também precisamos ter integridade de vida, além das nossas ações, é em nossas palavras. O salmista, então, no versículo 2, aí no final do versículo 2, ele diz o seguinte, note, e de coração fala a verdade. Ou seja, uma pessoa de cujos lábios saem apenas a verdade. A palavra hebraica traduzida por verdade, a palavra emet, enfatiza aquilo que corresponde aos fatos, aquilo que corresponde à realidade, aquilo que é. A referência ao coração enfatiza aqui que a verdade deve caracterizar não apenas o exterior dessa pessoa, mas principalmente o seu interior. Ele é íntegro de coração, ele é íntegro no seu interior, no mais profundo do seu ser. Mas também o versículo 3, a primeira parte do versículo 3 diz que essa pessoa não difama com a sua língua. O final do versículo 2 salienta aí o aspecto positivo da fala, enquanto o início do versículo 3 enfatiza o aspecto negativo. A palavra hebraica empregada aqui se refere literalmente a alguém que vive de um lado para o outro, que vive de alguém quieto, de alguém que não para, que vive caminhando, andando de um lado para o outro e fofocando da vida alheia. A palavra, ela se refere a alguém que vive caluniando os outros, difamando os outros, falando mal das outras pessoas. Portanto, para termos comunhão com Deus, nós também precisamos ter integridade, também no nosso falar. Não podemos viver difamando e caluniando as pessoas, falando por trás das pessoas, como nós usamos essa expressão. Precisamos ser autênticos no nosso procedimento, autênticos das nossas palavras. Então, ter comunhão com Deus, de acordo com o salmista, requer integridade de vida. E ele falou de duas áreas nas quais nós precisamos demonstrar essa integridade. Primeiro, em nossas ações. Segundo, também em nossas palavras. E a terceira área na nossa vida, na qual nós precisamos demonstrar integridade, é em nossos relacionamentos, nas nossas relações com as outras pessoas. Primeiramente, o salmista diz aí no versículo 3, aquela pessoa que vai estar ali diante do Senhor, no monte do Senhor, vai habitar junto com o Senhor, é aquele que não faz mal ao seu próximo. A palavra hebraica usada aqui descreve atitudes e ações perversas e maldosas que visam prejudicar os outros. Fala de alguém que age de maneira sorrateira, covarde, perversa para prejudicar outras pessoas. Então, o salmista diz que essa pessoa que vai estar ali habitando com o Senhor não vai agir desse modo, também não vai lançar injúria contra o seu vizinho. Ainda no versículo 3 ele diz, nem lança injúria contra o seu vizinho. A palavra hebraica, traduzida aqui por injuriar, ela tem um sentido de desdenhar, de escarnecer de alguém. A palavra talvez, se fosse hoje, seria o bullying, É a ideia de escarnecer de alguém, a ideia de injuriar alguém, mas de desdenhar de uma pessoa. E ele continua, então, descrevendo essa pessoa que vai estar ali com o Senhor, e ele diz que essa pessoa despreza o ímpio. Ele diz, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. A ideia aqui é de alguém que não aprova aqueles que vivem na prática da maldade e da injustiça. Quando nós apoiamos ou nos calamos diante daqueles que praticam a maldade, especialmente contra os mais fracos, nós estamos também participando desses pecados. A omissão também é pecado.
quando nós apoiamos aqueles que fazem o mal, quando nós apoiamos aqueles que prejudicam os outros, nós estamos também participando desse mal, né? O pastor Martin Luther King já falava isso, dizendo que o que mais o preocupava não era exatamente a maldade daqueles que eram perversos, mas era a omissão daqueles que se julgavam bons, mas muitas vezes se calavam diante da maldade, diante da injustiça e diante da perversidade, muitas vezes, né? Porque o calar também significa consentir e muitas vezes apoiar. E aí ele fala também que essa pessoa, ela vai ter por desprezível réprobo, mas ela vai honrar aqueles que temem ao Senhor. Ou seja, se por um lado nós devemos reprovar as ações daqueles que vivem na prática da perversidade, por outro lado nós devemos apoiar aqueles que procuram viver uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida correta, que procuram pautar a sua vida pelos valores éticos da palavra de Deus, pelos valores do reino de Deus. E continuando ainda no versículo 4, descrevendo esse homem que vai estar ali, esse homem, essa mulher, esse ser humano que vai estar ali diante do Senhor, ele diz que também essa pessoa jura com dano próprio, que jura com dano próprio e não se retrata. A ideia expressa no versículo aqui é de alguém que prefere sofrer o prejuízo e o dano a prejudicar alguém com as suas ações. Ao fazer o negócio e ao empenhar a sua palavra, essa pessoa mantém a todo custo o compromisso que ele firmou, embora isso lhe represente prejuízo. Então é uma pessoa de palavra, é uma pessoa íntegra, correta nos seus relacionamentos, nos seus interrelacionamentos, na maneira como lida com as outras pessoas. Portanto, meus irmãos, ter comunhão com Deus pressupõe que sejamos íntegros em nossos múltiplos relacionamentos interpessoais. Ter uma relação correta com Deus requer que tenhamos também uma relação correta com as pessoas que estão ao nosso redor. Não podemos ter comunhão com Deus se não demonstramos integridade em nossos múltiplos relacionamentos interpessoais. Não podemos dizer que somos crentes, que somos santos, se não conseguimos conviver com as pessoas, se não conseguimos ser íntegro na relação com as pessoas, se difamamos as pessoas, se fofocamos, se falamos mal das pessoas, se prejudicamos os outros com as nossas ações, com as nossas palavras e muitas vezes com as nossas atitudes. Então o salmista, ele está nos ensinando que ter comunhão com Deus requer integridade de vida. E ele falou então até aqui, o Salmo, né, nos traz até aqui 3 áreas nas quais nós precisamos demonstrar essa integridade de vida. Primeiro, em nossas ações. Segundo, em nossas palavras. Terceiro, em nossos relacionamentos. E a 4ª área da vida na qual nós precisamos demonstrar integridade é em nossos negócios. Ou seja, né, na nossa vida profissional, nos negócios que nós estabelecemos com as outras pessoas, nas nossas transações comerciais e também financeiras, né? O salmista, ele começa aí esse salmo de uma maneira muito interessante no versículo 5, dizendo o seguinte, descrevendo ainda esse homem que vai estar morando com o Senhor, que vai estar tendo comunhão com Deus, com o Senhor, ele diz que não empresta o seu dinheiro com usura. A palavra hebraica usada aqui significa literalmente juros. O Antigo Testamento proíbe expressamente o empréstimo de dinheiro a juros. A ideia expressa aqui é de alguém que tenta enriquecer sem trabalhar, sem trabalho, à custa apenas da necessidade alheia. Ele se aproveita da necessidade das pessoas para arrancar, né, para ganhar através de juros, muitas vezes de juros exorbitantes, através da usura, né? E a Bíblia então proíbe, nesse caso aqui, esse comportamento. E ele continua então, né, o que não empresta o seu dinheiro com usura,
nem aceita suborno contra o inocente. A palavra aqui se refere a um juiz ou a uma testemunha que aceita propina para condenar o inocente e favorecer o culpado. O termo nos faz lembrar aqui uma situação muito interessante no Antigo Testamento envolvendo o rei Acabe. O rei queria a vinha de Nabote, né? E aí, para tomar essa vinha, o Nabote não queria vender, então, para tomar essa vinha, ele fez o seguinte, né? Eles fizeram o seguinte: eles contrataram, pagaram falsas testemunhas para testemunharem contra o Nabote, tendo ele então sido julgado e condenado injustamente por meio, né, de testemunho ou através do testemunho dessas falsas pessoas. Portanto, meus irmãos, ter comunhão com Deus requer que evidenciemos integridade em todos os nossos negócios. Não podemos dizer que temos comunhão com Deus e sermos desonestos em nossos negócios. A vida do crente precisa demonstrar coerência e integridade em todos os âmbitos de seus múltiplos relacionamentos. Então, o Salmo ele termina da seguinte maneira: quem deste modo procede não será jamais abalado, né? Ou seja, o Senhor garante então a estabilidade da vida daquele que procede dessa forma, daquele que procura trilhar a sua vida de uma maneira íntegra, de uma maneira correta. Portanto, o Salmo de número 15 nos mostra que não podemos adorar a Deus e ter comunhão com Ele de qualquer modo. Este salmo nos ensina que ter comunhão com Deus requer integridade de vida. E nele o salmista nos apresenta 4 áreas nas quais nós precisamos demonstrar integridade, a fim de que nós possamos ter verdadeira e íntima comunhão com o Senhor. A primeira área na qual nós precisamos ter integridade é em nossas ações. A segunda área é em nossas palavras. A terceira, em nossos relacionamentos. E, finalmente, nós precisamos também ter integridade em nossos negócios. Portanto, para que nós possamos ter verdadeira comunhão com o Senhor, é necessário que nós tenhamos uma vida justa e íntegra. E essa vida precisa se evidenciar nas diversas áreas da nossa existência humana, nos nossos relacionamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso contexto familiar, em todos os nossos múltiplos relacionamentos. Que Deus nos abençoe e aguarde o próximo vídeo, no qual nós iremos tratar do Salmo de número 16. Até lá!